Psicodinâmica da clínica da neurose e psicose. O que é neurose? Trata-se de uma reação exagerada do sistema nervoso em relação a uma experiência vivida, reação vivencial. Neurose é uma maneira da pessoa ser e de reagir à vida. A pessoa é neurótica e não está neurótica. Essa maneira de ser neurótica significa que a pessoa reage à vida através de reações vivenciais não normais, seja no sentido dessas reações serem desproporcionais, seja pelo fato de serem muito duradouras, seja pelo fato delas existirem mesmo que não exista uma causa vivencial aparente. Essa maneira exagerada de reagir leva a pessoa neurótica a adotar uma série de comportamentos, evita lugares, faz atitudes para alívio da ansiedade, etc. O neurótico tem plena consciência do seu problema e muitas vezes sente-se impotente para modificá-lo. Exemplos. 1. Diante de um compromisso social, a pessoa neurótica reage com muita ansiedade, mais que a maioria das pessoas submetidas à mesma situação desproporcional. Diante desse mesmo compromisso social, a pessoa começa a ficar muito ansiosa uma semana antes, muito duradoura, ou finalmente a pessoa fica ansiosa só de imaginar que terá um compromisso social, sem causa aparente. 2. Num determinado ambiente, ônibus, elevador, avião, em meio à multidão, etc., a pessoa neurótica começa a passar mal, achando que vai acontecer alguma coisa desproporcional. Ou começa a passar mal só de saber que terá de enfrentar a tal situação, sem causa aparente. O que não é neurose? Como vimos, a neurose é uma doença emocional, afetiva e da personalidade. Logo, neurose não é falta de homem ou de mulher, falta de pensamento positivo, cabeça ou mente fraca, falta de vontade, falta de ter o que fazer, ruindade ou maldade, influência espiritual, mal olhado ou encosto, falta de ter passado por dificuldades de verdade, isso é azar, por nunca ter passado dificuldades, consequência de ter tido de tudo na vida, consequência de não ter tido nada na vida, porque o pai brigava com a mãe, porque o pai separou da mãe, porque o pai era enérgico, porque o pai era omisso, porque não teve pai, porque a mãe era protetora, porque a mãe era omissa, porque não tinha mãe, porque soube que a mãe não era essa, porque forçou demais a cabeça, porque nunca teve que forçar a cabeça, porque a menstruação subiu para a cabeça. Neurose, recalque, conflito ego-id. Sintomas: histeria, neurose obsessiva, fobias. Não sabe por que está acontecendo. Psicose, rejeição, conflito ego-mundo externo. Delírios e alucinações, paranoia, esquizofrenias, PMD, hipocondrias, autismo. Tem certeza absoluta por que está acontecendo. Neurose pela psicanálise. Como doença, a neurose representa uma variedade de condições psiquiátricas nas quais as angústias emocionais e os conflitos inconscientes são expressados através de várias perturbações que podem ser físicas, fisiológicas e ou mentais. O sintoma definitivo é ansiedade. Tendências neuróticas são comuns e podem se manifestar como depressão, ansiedade aguda ou crônica, tendências obsessivas compulsivas, fobias e até desordens de personalidade. Neurose não deve ser confundida com psicose, a qual refere-se à perda de contato com a realidade. O termo conota uma doença ou desordem real, porém, sob sua definição geral, a neurose é uma experiência humana normal. Segundo a psicanálise, a maioria das pessoas é afetada pela neurose de alguma forma. Um problema psicológico desenvolve quando a neurose começa a interferir com o funcionamento normal do indivíduo, causando ansiedade. De acordo com a teoria da psicanálise, neurose pode ter raízes nos mecanismos de defesa do ego, porém os dois conceitos não são sinônimos. Mecanismo de defesa é uma forma normal de desenvolver e manter um sentido consistente de si mesmo, ego, enquanto somente aqueles com pensamentos e comportamentos que produzem dificuldades para viver devem ser classificados como portadores de neurose. A neurose é uma doença mental? Não. A neurose não é sinônimo de loucura, como também a pessoa neurótica não apresenta nenhum comprometimento de sua inteligência, nem de contato com a realidade. Seus sentimentos também são normais. Eles amam, sentem alegria, tristeza, raiva, etc., como qualquer pessoa. A diferença entre uma pessoa neurótica e uma normal é em relação à quantidade de emoções e sentimentos e não quanto à qualidade deles. Os neuróticos ficam mais ansiosos, mais angustiados, mais deprimidos, mais sugestionáveis, mais teatrais, mais impressionados, mais preocupados, com mais medo. Enfim, eles têm as mesmas emoções que todos nós temos, porém exageradamente.
A neurose, portanto, não é uma doença mental, é, excepcionalmente, uma doença da personalidade. Tipos de neuroses. De modo geral e didaticamente, as neuroses costumam ser classificadas através de seu sintoma mais proeminente. Isso não significa que todas elas possam ter uma série de sintomas comuns. Todas têm ansiedade, por exemplo. Um dos tipos mais comuns hoje em dia é aquele cujo sintoma proeminente é a fobia, medo patológico, conjuntamente com ansiedade. O transtorno fóbico ansioso é uma neurose que se caracteriza exatamente pela prevalência da fobia, entre outros sintomas de ansiedade, ou seja, um medo anormal, desproporcional e persistente diante de um objeto ou situação específica. Dentro dos quadros fóbicos ansiosos destacam-se 3 tipos: agorafobia, medo fóbico de lugares específicos; fobia social, medo de ser avaliado por outras pessoas; e fobia específica, medo fóbico de determinados objetos, insetos e etc. O transtorno ansioso é outro tipo de neurose. Os padrões individuais de ansiedade variam amplamente. Algumas pessoas com ansiedade neurótica podem ter sintomas cardiovasculares, tais como palpitações, sudorese ou pressão no peito. Outros manifestam sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômito, diarreia ou vazio no estômago. Outros ainda apresentam mal-estar respiratório ou predomínio de tensão muscular exagerada, do tipo espasmo, torcicolo e lombalgia. Enfim, os sintomas físicos da ansiedade variam de pessoa para pessoa. Psicologicamente, a ansiedade pode monopolizar as atividades psíquicas e comprometer desde a atenção e memória até a interpretação fiel da realidade. Os transtornos histriônicos e histéricos são neuroses onde o sintoma principal é a teatralidade, sugestionabilidade, necessidade de atenção constante e manipulação emocional das pessoas ao seu redor. O neurótico histérico pode desmaiar, ficar estático, sem fala, trêmulo e desempenhar todo tipo de papel de doente. Há grande variedade nesse tipo de neurose. Os transtornos do espectro obsessivos compulsivos reúnem neuroses cujo sintoma principal é a incapacidade de controlar manias e rituais, assim como determinados pensamentos desagradáveis e absurdos. Incluímos a distimia nessa classificação como representante da neurose, cujo sintoma mais proeminente é a tendência a reagir depressivamente à vida, ou seja, é a pessoa com tendência a longos períodos de depressão. A neurose tem cura? Antigamente se pensava que a neurose era sempre incurável e que se convertia com o tempo numa doença crônica e invalidante. Hoje em dia, felizmente, as pessoas que sofrem desse transtorno podem recuperar-se por completo e levar uma vida normal, como qualquer outra pessoa. A questão da cura das neuroses, que é uma doença da personalidade, deve ser comparada a diabetes, pressão alta, miopia, reumatismo, alergia, asma e uma grande série de outras doenças. As pessoas portadoras dessas doenças, assim como os neuróticos, teriam uma péssima qualidade e quantidade de vida se não fossem os recursos da medicina. A rigor, para as neuroses, recomenda-se um acompanhamento psicoterápico adequado, associado ao tratamento médico, com medicamentos, quando necessário, juntamente com a cooperação apropriada do próprio paciente e da sua família. Com essa conduta, felizmente a grande maioria das neuroses podem ser perfeitamente controlada, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida e inegável bem-estar. Em casos mais graves, a medicação é inevitável, normalmente quando há componentes depressivos e ansiosos graves. A família pode causar a neurose? Sim e não. Essa resposta depende da família e do neurótico. Para entender melhor essa questão, vamos comparar a neurose com a alergia. Vamos considerar uma pessoa com rinite alérgica e que, ao entrar em contato com um ambiente perturbado, manifesta sua rinite. Esse exemplo é muito didático. Perguntamos: o fungo do bolor, a família, é a causa da rinite alérgica, neurose? Para ver a rinite alérgica, é preciso 2 coisas: que a pessoa seja alérgica previamente e do fungo. Entretanto, para essa crise de rinite, precisamente, o fungo foi indispensável. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa, um dia qualquer, ter a rinite sem o fungo, assim como não ter a rinite apesar do fungo. Dependerá de como está a sua imunidade, analogamente seu humor ou afetividade naquele dia. O mais correto agora é dizer que o fungo, família, pode desencadear, agravar ou proporcionar condições para uma crise alérgica aguda, uma reação neurótica, mas não é a causa exclusiva. Da mesma forma, podemos dizer que para desenvolver uma neurose é preciso certa vulnerabilidade emocional e para que esta se manifeste em sua plenitude é preciso uma vivência desencadeadora. A neurose é herdada?
Em primeiro lugar, convém fazer uma distinção entre o que é genético, o que é constitucional e o que é hereditário. 1. Se uma doença é genética, isso quer dizer que antes de nascer, uma pessoa pode ter um gene ou uma programação que a conduz em direção à doença, mas em forma de probabilidade e não de certeza. Cada um de nós carrega genes de diferentes doenças, mas não as desenvolvemos obrigatoriamente. Um exemplo claro disso é o câncer de pulmão, identificado em genes de pessoas sadias não fumantes. Uma pessoa que tenha este gene teria uma predisposição genética a desenvolver a doença, mas isso não quer dizer que esta pessoa vá desenvolvê-la obrigatoriamente. De fato, se não fumar, levar uma vida não estressante, enfim, se não cumprir os requisitos necessários ao desenvolvimento da doença, não terá câncer de pulmão. 2. É constitucional a doença que faz parte da pessoa, sem necessariamente ter sido genética ou hereditária. Constitucional significa ter nascido assim ou ter adquirido para sempre. Se a pessoa nasceu surda, essa surdez é constitucional, sem necessidade de ser genética. As marcas de vacina que alguns têm nos braços podemos dizer que são constitucionais, fazem parte da pessoa, mas não foram herdadas. Antes disso, foram adquiridas em tenra idade e não desapareceram mais. 3. Uma doença hereditária é uma doença genética que se transmitirá com certeza de uma geração a outra, e além disso terá uma porcentagem fixa e calculada de novos casos da doença na geração seguinte. Um exemplo de uma doença hereditária é a coreia de Huntington. Esta doença crônica supõe uma degeneração corporal e mental que se passa de uma geração a outra, desenvolvendo-se em 50% dos filhos. Quer dizer que um paciente de Huntington que decide ter um filho sabe de antemão que a cada 2 filhos que nascerem, no mínimo um desenvolverá a enfermidade. Até o momento podemos considerar as neuroses de natureza constitucional e algumas vezes genética. Qual a importância social das neuroses? As neuroses são indubitavelmente o contingente mais importante de pacientes que procuram ajuda de psicoterapeutas e psiquiatras. Seu quadro é extremamente variado, indo dos problemas psicossomáticos, sexuais, depressões, angústia, insônia, etc. As neuroses interferem e estão presentes também nos problemas de aprendizagem, no desenvolvimento da personalidade, no fracasso escolar, nos conflitos familiares e nas crises conjugais. A psiquiatria considera as neuroses transtornos menores em relação às psicoses. Isso se deve ao fato do neurótico conservar, de alguma maneira, critérios de avaliação da realidade semelhantes às pessoas consideradas normais. Entretanto, ao falarmos em transtorno menor, não estamos nos referindo a algum critério de prognóstico. O mais comum é que a neurose tenha um curso crônico e, se não tratada, pode até levar a algum grau de incapacidade social e ou profissional. Diferença entre neurose e psicose. Na neurose, o indivíduo, além de saber que é um neurótico, ele tem plena consciência dos seus atos, mas não consegue controlá-los. Já os psicóticos não têm essa consciência, eles perdem a noção da realidade. Os sintomas mais frequentes de um neurótico são insatisfação geral, excesso de mentiras, manias, problemas com o sexo, dentre outros. Exemplos dele é o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, depressão e a síndrome do pânico. Já a psicose é marcada por fases de delírios e alucinações. Podemos dar como exemplo de psicose a esquizofrenia, o transtorno bipolar, o transtorno esquizoafetivo e o autismo. A cura para a neurose, já para a psicose, não há cura definitiva. Neuroses são distúrbios leves com poucas distorções da realidade tratada principalmente por um psicoterapeuta. É a desordem na personalidade que gera angústia e inibe suas condutas. É um conflito intrapsíquico. Sintomas: insatisfações gerais, manias, problemas relacionados à área sexual, excessos de mentiras, mitomania. Classificação: angústia, crises de choro imotivado, depressão, pensamentos suicidas, doenças psicossomáticas. Fóbica: um objeto é a razão da angústia, mania de perseguição, fixação pelo objeto, obsessiva compulsiva, pessoa sistemática e metódica, mania de limpeza, não aceita ser o que é. Histérica: pessoas emotivas ao extremo. Já a psicose é uma doença mental grave que afeta a personalidade na zona central do eu. Sintomas: delírios, falsa realidade percebida, acredita em conspiração contra ele, se vê 2 pessoas simplesmente conversando ou se julga a Deus. Alucinações, escuta voz ou tem visões, acredita que fontes externas controlam seus pensamentos, o escutar vozes é o mais comum. 9 pontos a serem considerados. 1. Autonomia psíquica. Neurose apresentaria perda parcial, pouco implicando a personalidade. Psicose com maior perda de autonomia, interferindo mais na personalidade. 2. Gravidade do quadro.
Neurose seria menos grave que a psicose, o que faria o leigo pensar que ela devesse ser tratada por psicoterapeutas e psicose mais grave tratada por psiquiatras. 3. Causa presumida. Neurose seria preferencialmente psicógena ou funcional, e psicose preferentemente somatógena ou orgânica. 4. Setores da psique. Neurose comprometeria a emoção, e psicose a razão e a vontade mais a ação. 5. Consciência da realidade. O neurótico não a perderia, o psicótico sim. 6. Consciência da doença. Estreitamente relacionado ao conceito anterior, o neurótico a teria, o psicótico não. 7. Comportamento social. O neurótico permaneceria socialmente organizado, o psicótico não. 8. Sensibilidade à psicoterapia. Os psicóticos seriam refratários a ela. 9. Sinais e sintomas. Seriam distintos e característicos para a neurose e para a psicose. Porém, esses critérios, aparentemente tão claros, são falhos porque não resistem a uma crítica mais acurada. A psicose não tem cura definitiva. A ingestão de remédios provoca a estabilização da doença, que, entretanto, pode voltar a se manifestar. Uns surtos de cada vez maior intensidade e é marcada por fases de delírios e alucinações. Estágios lúcidos críticos, durante os quais a pessoa pode desenvolver estados de dupla personalidade inconscientemente. Ou seja, a própria pessoa não sabe que tem essa dupla personalidade. Na neurose, o indivíduo sabe que é neurótico e consegue distinguir seus desvios, ou seja, tem consciência deles, mas não consegue evitá-los. Já o psicótico não é capaz de tal discernimento, confundindo-se quanto a ele mesmo. Um caso típico de neurose é o cleptomaníaco, ou seja, a pessoa que não consegue controlar sua compulsão por realizar furtos. Considera-se uma pessoa psicótica quando o seu funcionamento mental interfere consideravelmente na maneira de enfrentar a vida. Os problemas manifestam-se em formas de incapacidade de reconhecer a realidade, nas alterações de humor e no déficit intelectual. Os neuróticos podem agir de modo normal, os psicóticos são incapazes de cuidar de si. As neuroses também são classificadas da seguinte forma. 1. Distúrbios de ansiedade, fobia, pânico e distúrbios obsessivos compulsivos. Fobia, medo excessivo ou absurdo. O fóbico se sente impotente para controlar seus sentimentos. Pânico, surgem de repente, sem prévio aviso, sendo comum se manifestar com um terror incontrolável. Durante o ataque, a respiração fica difícil, surgem tremores e tensão muscular. A ansiedade e irritabilidade podem levar a uma depressão. Distúrbios obsessivos compulsivos são considerados como neurose quando não servem a nenhum propósito construtivo, são desgastantes e atrapalham a vida, relacionamentos. Essa desordem caracteriza-se por problema físico, mas seus sintomas não apresentam bases orgânicas. No entanto, como o conhecimento médico está longe de completo, os sintomas de uma verdadeira doença podem ser erroneamente diagnosticados como conversão somática. 3. Distúrbios dissociativos. São caracterizados por alterações de consciência, amnésia, fuga e personalidade múltipla. Esses distúrbios são raros. 4. Distúrbios afetivos. Depressão. Estado mais intenso e prolongado que a tristeza. É típico sentir-se sem remédio e rejeitado. Ocorre em alguns o sentimento de morte e pensamento de suicídio. Distúrbio bipolar. Crises decorrentes de profunda depressão e mania, euforia e excitação. Nesse aspecto, os indivíduos ficam em êxtase e com incrível autoconfiança, ao mesmo tempo podem se irritar facilmente. O falar é rápido, manifestam ideias de grandeza, ao serem irritados ou zangados, podem ficar extremamente violentos. Os que têm um distúrbio afetivo quase sempre pensam ilogicamente, transformam problemas sem importância em verdadeiras catástrofes. Psicoses, esquizofrenias. São estados que ocorrem no mundo todo. Não se tem um consenso sobre o que seja essa doença. É definida pela perturbação do pensamento. Alguns sintomas dos distúrbios esquizofrênicos: alteração na percepção, desordem do pensamento, desordem emocional, delírios e alucinações, afastamento da realidade, comportamento estranho e distúrbios da fala. Esquizofrenia paranoide. Apresenta certo grau de visão da realidade. A principal característica é a mania de perseguição. Distúrbio de personalidade. Demonstração de ser antissocial ou psicopata. Os psicopatas não manifestam a noção do que é certo ou errado, não têm medo e podem cometer o mesmo erro muitas vezes, mesmo sofrendo severas punições. Conflitos entre a neurose e a psicose, segundo Freud.
Freud entendia a neurose como resultado de um conflito entre o ego e o id, ou seja, entre aquilo que o indivíduo é ou foi de fato, com aquilo que ele desejaria prazerosamente ser ou ter sido, ao passo que a psicose seria o desfecho análogo de um distúrbio entre o ego e o mundo. Segundo o vocabulário de psicanálise de Laplanche e Pontalis, 1988, no decurso do século XIX, o termo psicose espalha-se sobretudo na literatura psiquiátrica de língua alemã, para designar as doenças mentais, em geral, a loucura, a alienação, sem implicar uma teoria psicogenética da loucura. Para Freud, as psicoses são distúrbios resultantes de conflitos entre ego e realidade, mundo externo. Refletem um fracasso no funcionamento do ego em permanecer leal à sua dependência do mundo externo e tentar se iniciar o id frente a uma frustração da não realização de um daqueles desejos de infância invencíveis e profundamente enraizados. Freud explica que todas as neuroses transferenciais se originam de recusar-se o ego a aceitar um poderoso impulso pulsional do id, ao ajudá-lo a encontrar um escoador ou motor, ou de o ego proibir aquele impulso ou objeto que visa. Em tal caso, o ego se defende contra o impulso pulsional mediante o mecanismo do recalque. O material reprimido luta contra esse destino. Cria para si próprio, ao longo de caminhos sobre os quais o ego não tem poder, uma representação substitutiva, que se impõe ao ego mediante uma conciliação, o sintoma. O ego descobre a sua unidade ameaçada e prejudicada por esse intruso e continua a lutar contra o sintoma. Tudo isso produz o quadro de uma neurose. O ego entrou em conflito com o id, a serviço do superego e da realidade, e esse é o estado de coisas em toda neurose de transferência. Uma confusão alucinatória aguda que constitui talvez a forma mais extrema e notável de psicose, o mundo exterior não é percebido de modo algum ou a percepção dele não possui qualquer efeito. Normalmente, o mundo externo governa o ego por duas maneiras. Em primeiro lugar, através de percepções atuais e presentes sempre renováveis. E em segundo lugar, mediante o armazenamento de lembranças de percepções anteriores, as quais, sob a forma de um mundo interno, são uma possessão do ego e parte constituinte dele. Outras formas de psicose, as esquizofrenias, por exemplo, inclinam-se a acabar em uma abetude afetiva, isto é, em uma perda de toda a participação no mundo externo. Com referência à gênese dos delírios, inúmeros psicanalistas nos relatam que o delírio se encontra aplicado como um remendo no lugar em que originalmente uma fenda apareceu na relação com o mundo externo. Assim, as neuroses de transferência correspondem a um conflito entre o ego e o id, as neuroses narcísicas a um conflito entre o ego e o superego, e as psicoses a um conflito entre o ego e o mundo externo. A perda da realidade na neurose e na psicose. As características que diferenciam uma neurose de uma psicose são o fato de, numa neurose, o ego, em sua dependência da realidade, suprimir um fragmento do id, da vida pulsional, ao passo que, em uma psicose, esse mesmo ego a serviço do id afasta um fragmento da realidade. Assim, numa neurose, o fator decisivo seria a predominância da influência da realidade, enquanto, numa psicose, esse fator seria a predominância do id. Na psicose, a perda de realidade estaria necessariamente presente, ao passo que na neurose, segundo parece, essa perda seria evitada. De qualquer maneira, temos que admitir que a neurose também perturba a relação do paciente com a realidade, na medida que ela, a neurose, o afasta de alguma maneira do contato com a realidade. E nos casos mais graves, significa concretamente uma fuga da vida real. A contradição, pois, existe apenas quando mantemos os olhos fixados no começo da neurose, quando o ego, a serviço da realidade, se dispõe ao recalque de um impulso pulsional. Porém, isso não é ainda a própria neurose. Ela consiste antes nos processos que fornecem uma compensação à parte do id danificada, isto é, na reação contra o recalque e no fracasso do recalque. O afrouxamento da relação com a realidade é uma consequência desse segundo passo na formação de uma neurose. E não deveria surpreender-nos que um exame pormenorizado demonstre que a perda da realidade afeta exatamente aquele fragmento de realidade cujas exigências resultaram na repressão pulsional ocorrida. No caso da psicose, ocorre algo análogo ao processo da neurose, embora, é claro, em distintas instâncias da mente. Assim, poderíamos esperar que também na psicose duas etapas pudessem ser discernidas, das quais a primeira arrastaria o ego para longe, dessa vez para longe da realidade, enquanto a segunda tentaria reparar o dano causado e restabelecer as relações do indivíduo com a realidade às expensas do id. Isso se faz pela criação de uma nova realidade que não levanta mais as mesmas objeções que a antiga que foi abandonada. O segundo passo, portanto, na neurose como na psicose, é apoiado pelas mesmas tendências.
Em ambos os casos serve ao desejo de poder do id, que não se deixará ditar pela realidade. Tanto a neurose como a psicose são, pois, expressão de uma rebelião por parte do id contra o mundo externo, de sua indisposição, ou caso preferirem, de sua incapacidade a adaptar-se às exigências da realidade. A neurose e a psicose diferem uma da outra muito mais em sua primeira reação introdutória do que na tentativa de reparação que a segue. Na neurose, um fragmento da realidade é evitado por uma espécie de fuga, ao passo que na psicose, a fuga inicial é sucedida por uma fase ativa de remodelamento. Na neurose, a obediência inicial é sucedida por uma tentativa adiada de fuga, ou ainda, a neurose não repudia a realidade, apenas a ignora. A psicose a repudia e tenta substituí-la. Existe, portanto, outra analogia entre uma neurose e uma psicose no fato de, em ambas, a tarefa empreendida na segunda etapa ser parcialmente mal sucedida, de vez que o instinto reprimido é incapaz de conseguir o substituto completo na neurose e a representação da realidade não pode ser remodelada de formas satisfatórias, não, pelo menos, em todo tipo de doença mental. Na psicose, ela incide inteiramente sobre a primeira etapa, que é patológica em si mesma, e só pode conduzir à enfermidade. Na neurose, ela recai na segunda, sobre o fracasso do recalque. Em suma, depende se o ego rendeu-se à sua lealdade perante o mundo real ou à sua dependência do id. Isso é possibilitado pela existência de um mundo de fantasia, de um domínio que ficou separado do mundo externo real na época da introdução do princípio da realidade. É deste mundo de fantasia que a neurose aure o material para suas novas construções de desejos e geralmente a perda da realidade na neurose e na psicose encontra-se esse material pelo caminho da regressão a um passado real satisfatório. Dificilmente se pode duvidar que o mundo de fantasia desempenhe o mesmo papel na psicose e de que aí também ele seja o depósito do qual derivam os materiais ou o padrão para construir a nova realidade. Vemos assim que tanto na neurose como na psicose interessa a questão não apenas relativa a uma perda da realidade, mas também a um substituto para a realidade. Como disse certa feita um professor da Faculdade de Medicina Psiquiátrica, o psicótico sabe que 2 mais 2 é igual a 5 e vive tranquilo com essa verdade. O neurótico sabe que 2 mais 2 é igual a 4, mas não concorda com isso de jeito nenhum e vive sofrendo por isso. Transtorno de personalidade borderline. Características diagnósticas. A característica essencial do transtorno da personalidade borderline é um padrão invasivo de instabilidade dos relacionamentos interpessoais, autoimagem, afetos e acentuada impulsividade que começa no início da idade adulta e está presente numa variedade de contextos. Os indivíduos com transtornos da personalidade borderline fazem esforços frenéticos para evitarem um abandono real ou imaginado. A percepção da separação ou rejeição iminente ou a perda da estrutura externa podem ocasionar profundas alterações na autoimagem, afeto, cognição e comportamento. Estes indivíduos são muito sensíveis às circunstâncias ambientais. Eles experimentam intensos temores de abandono e raiva inadequada, mesmo diante de uma separação real de tempo limitado ou quando existem mudanças inevitáveis dos seus planos. Por exemplo, reação de súbito desespero quando o clínico anuncia o final da sessão. Pânico ou fúria quando alguém lhes é importante se atrasa apenas alguns minutos ou precisa cancelar o encontro. Eles podem acreditar que este abandono implica que eles são maus. Esse medo de abandono está relacionado a uma intolerância à solidão e a uma necessidade de ter outras pessoas consigo. Os seus esforços frenéticos para evitar o abandono podem incluir ações impulsivas, tais como comportamentos de automutilação ou suicidas, que são descritos separadamente. Os indivíduos com transtorno da personalidade borderline têm um padrão de relacionamentos instáveis e intensos. Podem idealizar potenciais cuidadores ou amantes já no primeiro ou no segundo encontro, exigindo que passem muito tempo juntos, compartilhando detalhes extremamente íntimos da fase inicial de um relacionamento. Pode haver, entretanto, uma rápida passagem da idealização para a desvalorização por achar que a outra pessoa não se importa o suficiente, não dá o bastante, não está ali o suficiente. Estes indivíduos podem sentir empatia e carinho por outras pessoas, mas apenas com a expectativa de que a outra pessoa estará lá para também atender às suas próprias necessidades quando exigido. Estes indivíduos estão inclinados a mudanças súbitas e dramáticas nas suas opiniões sobre os outros, que podem ser vistos alternadamente como suportes benévolos ou como cruelmente punitivos. Tais mudanças frequentemente refletem a desilusão como uma pessoa cujas qualidades de devotamento foram idealizadas ou cuja rejeição ou abandono são esperados.
Pode haver um distúrbio de identidade caracterizado por uma autoimagem ou sentimento de self acentuado e persistentemente instável. Mudanças súbitas e dramáticas são observadas na autoimagem, caracterizadas por objetos, valores e aspirações profissionais em constante mudança. O indivíduo pode exibir súbitas mudanças de opiniões e planos acerca da carreira, identidade sexual, valores e tipos de amigos. Esses indivíduos podem mudar subitamente do papel de uma pessoa suplicante carente de auxílio para um vingador implacável de maus tratos passados. Embora geralmente possuam uma autoimagem de malvados, os indivíduos com este transtorno podem, por vezes, ter o sentimento de não existirem em absoluto. Tais experiências habitualmente ocorrem em situações nas quais o indivíduo sente a falta de um relacionamento significativo, carinho e apoio. Esses indivíduos podem ainda apresentar pior desempenho em situações de trabalho ou escolares não estruturados. Os indivíduos com este transtorno exibem impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente prejudiciais para si próprios. Podem jogar, fazer gastos irresponsáveis, comer em excesso, abusar de substâncias ou dirigir de forma imprudente. As pessoas com transtorno da personalidade borderline apresentam de maneira recorrente comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou comportamento automutilante. O suicídio completado ocorre em 8 a 10% desses indivíduos e os atos de automutilação, por exemplo, cortes ou queimaduras, ameaças e tentativa de suicídio, são muito comuns. Tentativas recorrentes de suicídio são frequentemente a razão pela qual estes indivíduos procuram auxílio. Tais atos autodestrutivos geralmente são precipitados por ameaças de separação, rejeição ou por expectativas de que assumam maiores responsabilidades. A automutilação pode ocorrer durante experiências dissociativas e frequentemente traz alívio pela reafirmação da capacidade de sentir ou pela expiação do sentimento de ser mal. Os indivíduos com transtorno da personalidade borderline podem apresentar instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor, por exemplo, disforia episódica intensa, irritabilidade ou ansiedade, em geral durando algumas horas e apenas raramente mais de alguns dias. O humor disfórico básico dos indivíduos com transtorno da personalidade borderline muitas vezes é perturbado por períodos de raiva, pânico ou desespero, e raramente é aliviado por períodos de bem-estar ou satisfação. Esses episódios podem refletir a extrema reatividade do indivíduo a estresses interpessoais. Os indivíduos com transtorno da personalidade borderline podem ser incomodados por sentimentos crônicos de vazio, facilmente entediados, podem estar constantemente a procurar algo para fazer. Os indivíduos com este transtorno frequentemente expressam raiva intensa e inadequada, ou têm dificuldade para controlar sua raiva. Podem exibir extremo sarcasmo, persistente amargura ou explosões verbais. A raiva frequentemente vem à tona quando um cuidador ou amante é visto como negligente, omisso, indiferente ou prestes a abandoná-lo. Tais expressões de raiva frequentemente são seguidas de vergonha e culpa e contribuem para o sentimento de ser mal. Durante períodos de extremo estresse podem ocorrer ideação paranoide ou sintomas dissociativos transitórios, por exemplo, despersonalização. Mas estes, em geral, têm gravidade ou duração insuficiente para indicarem um diagnóstico adicional. Estes episódios ocorrem mais comumente em resposta a um abandono real ou imaginado. Os sintomas tendem a ser transitórios, durante minutos ou horas. O retorno real ou percebido do carinho da pessoa cuidadora pode ocasionar uma remissão dos sintomas. Características e transtornos associados. Os indivíduos com transtorno da personalidade borderline podem ter um padrão de boicote a si mesmos quando uma meta está prestes a ser alcançada. Por exemplo, regredir severamente após uma discussão acerca do sucesso da terapia até o momento atual. Destruir um bom relacionamento quando está claro que este poderia ser duradouro. Alguns indivíduos desenvolvem sintomas tipo psicótico, por exemplo, alucinações, distorções da imagem corporal, ideias de referência e fenômenos hipnagógicos durante períodos de estresse. Os indivíduos com este transtorno podem sentir-se mais seguros com objetos transicionais, isto é, um animal de estimação ou a posse de um objeto inanimado, do que em relacionamentos interpessoais. A morte prematura por suicídio pode ocorrer em indivíduos com este transtorno, especialmente naqueles com concomitantes transtornos do humor ou transtornos relacionados a substâncias. Deficiências físicas podem resultar de comportamentos automutilantes ou tentativas fracassadas de suicídio. Perdas recorrentes de empregos, interrupção dos estudos e casamentos rompidos são comuns. Abuso físico e sexual, negligência, conflito hostil e perda ou separação parental precoce são mais comuns na história da infância dos indivíduos com transtorno da personalidade borderline. Características específicas à cultura, à idade e ao gênero. O padrão de comportamento visto
do transtorno da personalidade borderline foi identificado em diversos contextos no mundo inteiro. Adolescentes e adultos jovens com problemas de identidade, especialmente quando acompanhados pelo uso de substâncias, podem exibir temporariamente comportamentos que podem ser confundidos com o transtorno da personalidade borderline. Estas situações são caracterizadas por instabilidade emocional, dilemas existenciais, incertezas, escolhas que causam ansiedade, conflitos acerca da orientação sexual e pressões sociais no sentido de decidir-se por uma profissão. O transtorno da personalidade borderline é diagnosticado predominantemente em mulheres, cerca de 75%. Prevalência. A prevalência do transtorno da personalidade borderline é estimada em cerca de 2% da população geral, cerca de 10% dos indivíduos vistos em clínicas ambulatoriais de saúde mental e cerca de 20% dos pacientes psiquiátricos internados. A prevalência varia de 30% a 60% entre as populações clínicas com transtornos da personalidade. Curso. Existe uma variabilidade considerável no curso do tratamento da personalidade borderline. O padrão mais comum é de instabilidade crônica no início da idade adulta, com episódios de sério descontrole afetivo e impulsivo e altos níveis de utilização de serviços de saúde mental. O prejuízo resultante do transtorno e o risco de suicídio são maiores nos anos iniciais da idade adulta e diminuem gradualmente com o avanço da idade. Durante a faixa dos 30 a 40 anos, a maioria dos indivíduos com transtorno adquire maior estabilidade nos seus relacionamentos e funcionamento profissional. Padrão familiar. O transtorno da personalidade borderline é cerca de 5 vezes mais comum entre os parentes biológicos, em primeiro grau, dos indivíduos com o transtorno do que na população geral. Existe também um risco familiar aumentado para transtornos relacionados a substâncias, transtorno da personalidade antissocial e transtornos do humor.